Irmãos, hoje nós estudaremos aqui na escola dominical o texto de Esdras no capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos de 1 a 7. O que é a adoração? O que sou, na verdade? Lá no fundo e diante de Deus, na verdade eu sou um pecador perdido ainda no mundo ou um pecador salvo por Cristo Jesus, resgatado na cruz do Calvário. A adoração não ocorre somente no dia do Senhor, mas em todos os momentos, quando nosso coração está em comunhão e está voltado para Deus. Pessoas pensam que adoração significa construir um prédio e para que isso seja feito, então gastam fortunas pensando que somente num local, num prédio que se pode adorar. As pessoas, na verdade, sobre adoração dividem o assunto. Alguns primam pela forma, outros primam pelo lugar, outros colocam os dirigentes em primeiro lugar, mas, sobretudo, Deus é o grande protagonista da adoração. É Ele o ser a ser adorado. Nós precisamos compreender o que a Bíblia fala sobre adoração. E o que a Bíblia fala sobre adoração? Pense um pouco, se Deus estivesse pensando em ser adorado, o que ele requereria dos seus adoradores? Calvino, nas Institutas, ele define a igreja como a multidão de pessoas espalhadas por todo o mundo e que professam a adoração a um só Deus em Cristo. São as pessoas iniciadas na fé pelo batismo e que dão testemunho quando se ajuntam em unidade e amor na sua participação da comunhão do Senhor. E estas estão de acordo com a palavra de Deus e a pregação dessa palavra e que mantém ainda um ministério ordenado por Cristo. Ora, Deus requer a adoração de forma verdadeira e de forma espiritual. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana. Ela cria que lá no Monte Gerizim que Deus deveria ser adorado, no entanto, os judeus adoravam o Senhor no Monte de Sião. E Jesus fala para ela que não é o local que é importante, embora naquela localidade, naquele tempo, Jerusalém era o centro da adoração, onde estava o templo de Herodes ali reconstruído. Mas nós olhamos Jesus falando para ela, Deus é espírito e é necessário, é imprescindível que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para esse texto aqui de Esdras, no capítulo 3, nós encontramos aquelas quase 50 mil pessoas que estão voltando conforme o decreto do rei persa Ciro em 538 a.C. E o primeiro grupo que foi trazido da Babilônia e de vários locais onde estavam dispersos, foram liderados por Zorobabel, eram sacerdotes, Zorobabel e Jesua. 80 anos depois, Esdras é enviado, e nós olhamos lá a partir do capítulo 7 de Esdras, Esdras aparece em cena. E nós notamos aqui que em 445 a.C., 13 anos depois, Artaxerxes I, o mesmo monarca que envia Esdras na segunda leva, então permite agora o retorno de Neemias. Em Esdras 3 nós temos aqui o levantamento do altar. E vamos aproveitar para falar um pouquinho o que significa o altar. Será que existe o altar hoje para os crentes? O que significa o altar na vida de um cristão? E nós temos aqui o levantamento do altar,
temos o lançamento dos alicerces do templo, a ordem para a compra dos materiais e a edificação, então, do segundo templo. Nesses dois capítulos, 3 e 4, nós temos isso, bem como a oposição que surge na construção do templo. No verso 7 desse texto, desse capítulo 3 de Esdras, nós temos que deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Então veja que estava tudo organizado para que o templo fosse reconstruído diante da permissão da volta do povo de Deus depois daqueles 70 anos preditos pelo profeta Daniel. O que é adoração? A propósito da questão da adoração, o que é adoração? Veja no verso 1 que o povo se ajuntou em Jerusalém. O verso 1 diz: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, quer dizer, o povo voltou do cativeiro e eles retornaram, cada um para as suas cidades, onde eram as suas antigas tribos, e o povo ajuntou-se como um só homem em Jerusalém. E nós vamos notar então que a adoração ela mostra o povo de Deus reunido com o fim de engrandecer o Senhor, de reconhecer o Senhor sobre todas as coisas. E essa é a grande questão da adoração. A primeira lição que nós tiramos sobre a adoração, sobre o que é adoração, adoração é quando nós adoramos unicamente o Senhor. O que esperava o povo? Jesua, Zorobabel e seus irmãos se mobilizaram para edificar um altar ao Deus de Israel. Levantou-se, diz o verso 2, na primeira parte, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Note que esta prática de ter um altar era feita desde os tempos antigos. Permitam ler alguns versículos. Por exemplo, Noé erigiu um altar. No Gênesis 8, no verso 20, diz a palavra de Deus que levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Se nós formos um pouquinho mais adiante, notamos quando Abraão também, quando é chamado por Deus, Deus lhe chama em Gênesis 12, lhe faz promessas, lá nos versos 7 e 8. Apareceu, pois, o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Não só Noé, Abrão, mas também Isaque. Em Gênesis 26, 24 e 25. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Nós podemos olhar também com Jacó, se dá a mesma coisa. Gênesis 33, no verso de número 20. Ele sai de Padã Arã, chega então a Siquém,
e arma a sua tenda. No verso 19 diz, a parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou Deus, o Deus de Israel. Veja que eles erigiram um altar para invocar o nome do Senhor e consagrar a ele tudo que eles eram e tudo aquilo que eles tinham. Na verdade, a adoração é uma consagração de vida. Então, eles fazem unicamente a Deus. A segunda lição é que essa adoração ela tem que ser obediente à revelação. Aqui no verso 2 de Esdras, capítulo 3, diz então, na segunda parte, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os holocaustos eram, então, feitos conforme está prescrito na lei de Deus, na lei de Moisés. As cerimônias do 7º mês poderiam ser aqui numeradas. Primeiro era a festa das trombetas, era o ano novo aqui dos judeus, o primeiro dia do mês de Tisri, né? Conforme ali Levítico 23 a 25 e Números 29, de 1 a 6. A segunda festa era o dia da expiação, no dia 10 do mês de Tisri também. Levíticos 16, de 29 a 34 e de 23 no capítulo 23, de 26 a 32. Nós temos em terceiro lugar a festa dos tabernáculos, no dia 15 ao dia 21 do mês de Tisri, também setembro e outubro, que correspondem no nosso calendário, conforme Levítico também 23, de 33 a 36. E, por fim, a festa que terminava essa chamada para as festas dos judeus era a chamada Santa Convocação, que encerrava as festas aqui no dia 22 desse mês de setembro e outubro, mês de Tisri também, Levítico 23, 36. Nos termos da lei de Moisés, o ofício dos sacerdotes não poderia ser exercido sem que houvesse ali um altar. Se nós lemos aqui em Números, no capítulo 29, a partir do verso 35, o texto então diz, no 8º dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, era o bode expiatório chamado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Veja que o texto diz no verso 39, finalizando, estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, e para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. Então veja que Moisés havia ordenado, e essas festas eram dirigidas então por aqueles que Deus havia então chamado. Então a adoração ela é feita unicamente a Deus, é feita conforme a revelação, e ela é uma adoração pública também. No verso 3 diz que firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã até a tarde. O altar foi erigido exatamente onde estava
o altar anterior no templo que fora destruído por Nabucodonosor, o rei babilônico. E com isso se restabelece o culto público, mesmo sob o terror dos povos de outras terras que lá estavam. E essa iniciativa foi feita conforme a prescrição de Deus. E foi uma forma de testemunho público de que eles estavam adorando o Senhor. No verso 4 nós vamos ver os louvores, a alegria, o choro em toda essa adoração. Veja que, além de ser unicamente ao Senhor, conforme a prescrição e ser pública, a adoração aqui ela é contínua. No verso 4 até o verso de número 6, a palavra de Deus nos diz: e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, Números 29, de 12 a 38, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, o holocausto contínuo, Números 28, a partir do verso 1 até o capítulo 29, verso 11. E os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. E veja bem um detalhe, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Veja que o calendário litúrgico agora praticado pelos sacerdotes, ele volta a ser praticado. Os judeus agora vão consagrar as suas ofertas voluntárias, a sua vida, o seu tempo, como dons que pertencem ao Senhor. Provérbios, no capítulo 3, no verso 6, diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, né? Quer dizer, invoque o Senhor, reconhece o Senhor através da adoração e ele vai trabalhar na sua vida. É isso que promete então esse texto de Provérbios. Isso era apenas o recomeço, porque ainda os fundamentos do templo não estavam sendo postos. Isso está sendo realizado totalmente em caráter precário. Então veja, como é que nós podemos aplicar todo esse texto da palavra de Deus? Veja que toda a adoração do Velho Testamento, desses sacrifícios, desses holocaustos, essas ofertas de animais que eram feitas, né, o sacerdote degolava então o animal, o sangue era espargido sobre o altar, sobre as vestes do sacerdote, e eram muitos animais conforme a prescrição da palavra de Deus. Então, tudo isso simbolizava a obra que Cristo, o Cordeiro, que haveria de ser oferecido. Quando João Batista olha de Jesus com os seus discípulos, ele aponta para Cristo e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é a oferta e ao mesmo tempo o sumo sacerdote. Veja que se toda a adoração apontava para Jesus, havia dois tipos básicos de cerimônia. Primeiro, aquelas que expiavam o pecado, que eram feitas em função do pecado. Ora, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, sejam aqueles pecadores perdidos que ainda não têm Jesus, sejam aqueles que já têm Jesus, são os pecadores salvos. Mas todos nós necessitamos de que os nossos pecados sejam expiados, sejam então apagados, sejam então purificados pelo sangue daquele animal que era oferecido e do próprio Cristo que oferece de uma vez por todas o seu sangue pelos nossos pecados. Então a primeira cerimônia era de expiação de pecado, para que houvesse então o perdão. E a segunda cerimônia era uma dedicação, uma consagração e uma gratidão. Então, na verdade, era uma oferta dedicada à consagração e à gratidão. Na expiação, o animal
que simbolizava Cristo, não é? Ele era então o substituto daquela pessoa que deveria ser oferecida. Na verdade, quando Cristo vem e oferece a sua vida, não era ele que deveria ter morrido, éramos nós, mas ele está nos substituindo lá na cruz do Calvário. Ele levou lá no madeiro todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. Quando Paulo reconhece que ele é pecador, ele diz: miserável homem que sou, como escapará o meu corpo da morte? Quer dizer, ele, apesar de ser um homem totalmente santo, um apóstolo de Jesus, mesmo assim, ele não se via totalmente santo na presença de Deus, mas ele necessitava do sangue do Cordeiro. Todo aquele que, na verdade, vai a Cristo, necessita de saber que ele precisa de Jesus todos os dias da sua vida. Veja que Cristo é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Quando nós lemos lá em Hebreus, no livro de Hebreus, é muito bom se você quiser ler Hebreus junto com o livro de Levítico, tem um livro muito interessante de Turnbull, estudando o livro de Levítico e Hebreus. Aí você pode ler esse livro e você estudar, entender um pouco como funcionam os sacrifícios ali do Velho Testamento. Mas Hebreus, no capítulo 9, dos versos 11 a 14, nos ajudam a entender que o sacrifício de Cristo é perfeito, é único e é eficaz. Então veja, Hebreus 9, de 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então veja que Cristo realizou uma obra, é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Ele derrama o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Você pode ler em 1 João capítulo 1, 7, e no capítulo 2, no verso 2, Apocalipse 5, 9, também vão falar a mesma coisa, que Cristo morre e derrama o seu sangue para que as pessoas tenham agora acesso à presença de Deus e possam ter os seus pecados purificados. Então, na oferta de expiação, a oferta de expiação tem um objetivo, é que os pecados sejam purificados, as pessoas sejam purificadas dos seus pecados. Nas ofertas de gratidão ou de consagração, os sacrifícios eles subiam como um aroma suave, né, diante de Deus, um aroma agradável ao Senhor. Levítico 1:9, 2:9, 3:16, lembra João 3:16? Somente por meio de Cristo é que se pode oferecer, como diz Romanos 12:1, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somente através de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Quando nós fazemos um culto, nós o fazemos em nome de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Nas igrejas protestantes não existe um altar. Há somente um púlpito, uma mesa de Santa Ceia. Em algumas igrejas existem locais de batismo.
Isso sinaliza os benefícios de Cristo concedidos por meio da palavra e por meio dos sacramentos. O que hoje nós vemos nas igrejas que falam e têm um altar, são igrejas que estão espelhando a igreja católico-romana, que ainda usa o padre é um sacerdote, o pastor na igreja protestante é um profeta. São funções inversas. O sacerdote oferece os pecados do povo a Deus. Ele fala do povo a Deus. O profeta ele fala de Deus ao povo. É o processo inverso. Os católicos estão assim redondamente errados nesse ponto de vista. Então o altar ainda ele reflete ainda ranços do Velho Testamento, como o padre com aquele incenso, né, mostrando o cheiro que sobe às narinas de Deus do incenso dos sacrifícios. Então, as igrejas evangélicas, algumas igrejas também, têm usado elementos do judaísmo, né? E às vezes trazem ali candelabros, trazem ali alguns rituais, algumas palavras hebraicas, mas isso destoa de toda a crença ensinada no Novo Testamento pelos apóstolos e da igreja primitiva. Se lermos a Didaquê, por exemplo, o ensino de Jesus através dos seus apóstolos, são livros não inspirados, mas da época da igreja primitiva. Você pode entender como funciona. Tem vários livros dessa época que você pode perceber que isso destoa bastante. Então a igreja evangélica não tem um altar, mas a igreja adora a Deus no seu próprio altar. Deus é o único que deve ser adorado, e a adoração é uma forma de buscar o Senhor. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Esteja buscando o Senhor em adoração plena. Que Deus o abençoe. Amém.